Pessoal, tô publicando esse vídeo agora porque eu tô parando de trabalhar agora. São 20 concursos neste final de semana. Não é brincadeira. Bom, mas eu fiz esse vídeo pro pessoal da Saeb que me segue, né? Curtiu bastante os vídeos. E muita gente me pediu sobre um vídeo, por exemplo, que tem a ver com a preparação de uma aula, alguma coisa desse sentido, tá? E aí eu aproveitei para pegar essa questão número 4, que vai tratar de racismo, que cai para o professor na Bahia. Mesmo quem vai fazer coordenador, vou dar algumas dicas aqui de resolução. Bom, primeiro é o seguinte, você tem que levar em conta na Fundação Carlos Chagas aí, a título de revisão, tá? Que dá pra você assistir tomando seu café da manhã este vídeo. A FCC é uma banca que gosta de vocês trabalhem de forma ordenada. Então, quanto mais organizado vocês forem, melhor é. Trabalhem dentro da ordem, ou seja, respeitando. Até aqui, ó. A e B. Ficou ruim aqui, mas você entendeu. Você vai responder A primeiro e B depois, mas tudo em forma de um texto só, entendeu? Quando você for responder, é importante que você mantenha precisão, tá? Muitas vezes vocês são reprovados no concurso porque simplesmente não é que o conteúdo está ruim, mas é que está impreciso. E o que é essa precisão, professora? Vamos lá. Aqui diz assim, ó, de que forma Wander poderá explicar aos seus alunos que a apologia ao nazismo contrasta com a liberdade de expressão? Aí você vem, né, o Wander é um professor, que é um personagem que daqui a pouco eu leio para vocês, ó. O professor Wander, ó, deverá explicar aos seus alunos que a liberdade de expressão, tá vendo? Então você tem que retomar isso daqui antes de explicar. Quando você for responder o item B, ó, aqui diz, ó, de que forma o estudo da história, considerar a importância da população negra para a formação sociocultural pode ser essencial para reduzir situações como ocorrido na aula do professor Wander. Aí você vem, ó, para reduzir a ocorrência de situações como a presenciada na aula do professor Wander, tá vendo? Então você tem que retomar isso aqui antes de perguntar, tá? 90% de vocês não faz isso, e isso é um dos erros mais comuns que acontecem na FCC, tá bom? Que é a perda da precisão. Agora, vamos à situação, né, que aqui está instaurada. Vamos lá. Este tema, gente, eu vou ler o caso para vocês entenderem. Ele diz assim, ó, em uma segunda-feira, quando iniciavam as aulas, do turno da manhã, né, Gustavo, um dos alunos, ingressou na aula de história trazendo no seu braço um lenço contendo um símbolo nazista, tá? A suástica. Quando Wander, seu professor de história, percebeu o fato, advertiu Gustavo, ordenou que lhe entregasse a abraçadeira, mas diante da negativa do aluno, Wander encaminhou a coordenação. Ao voltar à sala de aula, Wander explicou em linhas gerais, dentro do contexto histórico, por que aquela simbologia não era bem-vinda em nenhum lugar no Brasil, muito menos no ambiente escolar. Não obstante isso, quer dizer, apesar de ele ter dado toda a explicação, uma aluna, Jennifer, ela questionou o professor se ele não estaria sendo muito rude com o colega, uma vez que numa democracia, não é, o Gustavo teria o direito de expressar-se livremente. Considerando o caso hipotético, bem como o conjunto da legislação étnico-racial brasileira que cai para o professor no concurso da Saeb, discorra sobre o seguinte. Aí vieram duas perguntas. Vamos lá. Gente, por que este tema é interessante dentro da questão étnico-racial que está previsto para a prova do professor? Porque houve um fato desse bastante recente no Brasil, de uma professora no sul do Brasil ter feito, né, todo uma alusão ao nazismo em sala de aula. E esse fato é muito recente, então a banca pode pegar este fato e trazer essa questão, tá, para a prova discursiva. Então, quando você fala de igualdade racial, você fala de discriminação, você fala dessas questões todas, a gente identifica isso muito facilmente. Mas se fala de nazismo, algumas pessoas não identificam que está se falando sim de questões relacionadas à discriminação, racismo, tá bom? Então, por isso que eu trouxe esse tema interessante. Então, ó, de que forma o professor poderá explicar aos seus alunos que a apologia ao nazismo contrasta com a liberdade de expressão? Como é que ele vai fazer isso? Então, primeiro, aí você vai pegar o professor deverá explicar ou poderá explicar ao aluno, primeiro, o que é a liberdade de expressão, que é um direito fundamental protegido pela Constituição de 88, né, que permite a qualquer pessoa expressar suas ideias, suas crenças, né, e expressar-se artisticamente, inclusive. Então, pare, calma, tá? É sempre assim, você dá uma resposta para a banca, e aí você vai traçar a segunda parte da resposta. Como existe um contraste, certo, gente? E tudo aqui que está sendo explicado aqui está no programa, tá bom? Constituição Federal está no programa de vocês.
Porém, a liberdade de expressão contrasta, tá certo? Ó, veja que a própria questão dessa deixa para você contrasta com a apologia ao nazismo. Vírgula. Então, é sempre assim, ó, resposta imediata, explicação, vírgula, pois, né? Esta é crime, ou seja, essa apologia é crime, previsto no artigo 20 da Lei 7.716, quer dizer, a Lei CAO que está previsto no concurso de vocês, tá? Então, ponto, calma. Você diz, ó, a liberdade é isso, ponto. A liberdade contrasta com a apologia ao nazismo, ponto. Agora você explica o que é o que é esse crime ali à luz dessa lei, tá? Ó, a lei prevê pena de reclusão para quem praticar. Isso aqui não está no Código Penal, não. Isso aqui está na lei CAO, tá certo? Que a lei, uma das leis estão previstas aí no programa de vocês, ó. Então, a lei prevê pena de reclusão para quem praticar, induzir e incitar a discriminação, né, de raça, etnia ou religião. Veja que isso aqui é uma menção bem reduzida da lei, tá, gente? Por quê? Porque a lei fala sobre comercializar, produzir, mas em sala de aula, então é mais a prática, a indução, incitação. Ponto. Você pode falar um pouco mais, ó, em seu artigo, seu parágrafo 1º, a lei trata diretamente do regime nazista ao proibir, por exemplo, a distribuição, a veiculação de símbolos. Bacana. Então, aqui o professor está explicando como que o professor vai explicar, mostrando o que é um direito fundamental, o que é um crime. É isso, tá? Tudo bem? E veja que a gente vai fatiando. A gente nunca entrega no concurso tudo de uma vez só, a gente vai fatiando em períodos menores, certo? Galgando sempre períodos menores, tá certo? Essa expressão, por exemplo, que eu recomendo que vocês usem sempre que vocês puderem. Por quê? Porque a banca gosta de resposta imediata, seguida de justificativa e de aplicação. O que é aplicação? Aplicação ou você aplica o caso, né? Ou você cita um exemplo de aplicação, tá? Às vezes a gente não tem um exemplo de aplicação, mas só de a gente falar, né, que alguma coisa é exemplo, a banca já entende que você está aplicando, tá bom? Então já ajuda bastante, uma dica assim meio oca, mas ajuda bem, tá? Outra dica aqui, ó. De que forma o estudo da história, considerar a importância da população negra, né, para a formação sociocultural, pode ser essencial para reduzir situações como ocorrido na aula do professor Vander? Gente, é o estudo da história da África, que está previsto, inclusive, na referência bibliográfica de vocês. Ó. Para reduzir a ocorrência, tem que retomar a pergunta. Ó. Para reduzir a ocorrência de situações como a presenciada na aula do professor Vander, é preciso que os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, sendo públicos ou privados, estudem a história geral da África, não é? Conforme determina o Estatuto da Igualdade Racial. Calma. Aí agora você pode comentar e exemplificar. Ó. O Estatuto determina, por exemplo, que sejam ministrados conteúdos de história que resgatem a contribuição da população negra para o desenvolvimento social, político e cultural do país, tá? Dê um print na tela para você ter esse exemplo, tá bom? E sempre quando cair alguma coisa para você ter que planejar uma aula, ou na condição de coordenador ter que conversar com alguém, emitir uma nota e tal, você tem que partir do seguinte, ó, vou dar uma dica aqui para fechar geral. Você vai falar que a pessoa vai proceder de tal forma, tá? O coordenador procederá desta forma. O que está por trás do ensino, gente? Seus grandes princípios. Sempre que você for falar sobre como executar algo, né, você vai pensar em grandes assuntos do ensino. Por exemplo, hoje, perspectiva inclusiva pode cair na prova, sim, tá? Não da atual lei, né, que trata deste assunto, que é de 2020, mas a anterior, da perspectiva inclusiva da criança, por exemplo, que tem uma condição, seja uma condição, né, qual for, que a torne diferente dos demais alunos, ali a perspectiva inclusiva é que ela esteja na escola e que a escola é que se adapte a ela. A escola que crie processos de avaliativos condizentes com ela, né, e tal. Então você tem a ideia da inclusão. A educação se volta para a cidadania, promoção da cidadania, certo? A educação se volta para a valorização da democracia. Ó, já tá a resposta de qualquer exercício que a banca trouxer, tá? E a educação se volta também, pessoal, para a valorização, não é, das
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ó. Habilidades socioemocionais. Como assim? Autonomia, empatia, né? Liderança, etc. Então, solidariedade aqui também, tá? Mas fica empatia. Vou explicar para vocês. Se quer um tema sobre avaliação, você falar sobre avaliação, né? Será que a avaliação ela tem uma característica meramente quantitativa? Ela vai testar, né? Ali, ou meramente conteudista? Você vai falar que não, que a avaliação ela pode ser flexível, ou seja, promotora da inclusão, o professor criar diferentes sistemas avaliativos que possam englobar todos os seus alunos, né? Respeitando as diferenças, né? A diversidade social, tá? Então aqui, ó, diversidade, certo? A avaliação pode ter um caráter de cidadania, né? Por exemplo, o aluno ele tem direito a saber o que acontece com a avaliação dele. Isso está previsto na legislação, né? Por que ele tirou tal nota e tal. Isso é um aspecto de cidadania, aspecto de fiscalização ali que está embasado. A avaliação pode ser democrática. Por exemplo, não precisa ser um sistema que o professor apenas prepare a avaliação, mas ele pode preparar a avaliação 360 graus. O que é avaliação 360 graus? Quando todos os alunos, né, se avaliam entre si, eles debatem, discutem aquela avaliação, certo? Democrática. Você pode ter a avaliação que desenvolva habilidades socioemocionais, quando você, por exemplo, aplica trabalhos em grupo, né? E ali você pergunta para o seu aluno quem é que vai fazer o quê, então você está estimulando a autonomia do aluno, né? Está estimulando, de certo modo, a empatia quando alguém não sabe fazer uma coisa, quem pode ajudar tal fulano? Então, quer dizer, um trabalho em grupo, né? A professora pergunta, perdão, a banca pergunta, como desenvolver habilidades socioemocionais nos sistemas avaliativos? Por exemplo, promovendo trabalhos em grupo, né, em que os alunos são convidados a apresentar os seus papéis, ou seja, isso estimula a autonomia. Quando os alunos são questionados sobre solidariedade, né, um colega ajudando o outro, isso desenvolve senso de empatia, né? Nas habilidades socioemocionais se descobre a liderança, então, de certo modo, processos avaliativos grupais trazem senso de liderança, entendeu, gente? Tudo vai cair num desses aspectos. Aspecto curricular. Como precisa ser o currículo? O currículo pode ser inclusivo, né? Trazer ali conteúdos, por exemplo. Perdão, esqueci de colocar aqui, é bonito, ó, interdisciplinaridade. Ainda nome. Então, o currículo ele pode ser inclusivo, ele pode trazer atividades, né, que envolvam toda a turma. Por exemplo, tratando de história da África. É uma questão inclusiva, tá certo? Tratando, por exemplo, né, você pode falar de diferentes matizes religiosas em sala, mas não fazendo apologia. Você sabe que a gente não pode fazer o proselitismo, né, que é a propaganda religiosa. Mas pode falar sobre diferentes expressões religiosas, em certo título de conhecimento. O currículo pode promover cidadania, né? Quando ele inclui, por exemplo, atividades como a prática de feiras de ciência ou atividades interdisciplinares culturais, esportivas, né? Aí os alunos, por exemplo, nessa atividade pode ter uma gincana em que eles recolham lixo, né? Se faz separação do lixo orgânico do inorgânico, então é uma promoção de cidadania. Né? O currículo pode ser democrático, ou seja, discutido, né? Tendo seus conteúdos discutidos com a comunidade escolar, com os alunos. Os alunos querem mais atividades culturais, mais atividades esportivas, então você pode puxar por esse lado. E o currículo pode também ser voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, quando você prevê transversalidade, por exemplo, né? Ou seja, ou interdisciplinaridade. Você tem professores trabalhando juntos em diferentes anos, né, ou em diferentes disciplinas. O que acontece? De certo modo, os alunos começam a perceber o senso de empatia entre os professores, senso de liderança, que é o espelhamento, né, a percepção, o espelhamento. Tá certo, pessoal?
Então, tudo isso que eu falei, qualquer assunto em educação vai sempre cair nessas mesmas coisas. Basta você tentar localizar e pensar numa prática em sala que vá exatamente trazer essa simbologia. E aí pode explicar do seu jeitinho mesmo. Só mantenha a ordem, tá certo? E a precisão dos termos. Traga com precisão e desenvolva. E vá período a período galgando que você vai passar no concurso. Tá bom? Espero ter te ajudado. Gostou? Dê joinha, tá? Um beijo grande para todos vocês. Excelente prova.